Hoje, a gente vai desvendar uma história que muitas vezes fica escondida. Uma história que se passa nas sombras da era das grandes navegações, mas que foi fundamental para moldar o mundo como ele é hoje. É uma pergunta que faz a gente parar para pensar, não é? E ela é o ponto central de tudo que vamos ver aqui. Vamos mergulhar na jornada de um povo cuja resiliência e, principalmente, cujo conhecimento secreto não só garantiram sua sobrevivência, mas também acabaram lançando as bases para novos mundos. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa voltar no tempo, lá para a Península Ibérica. Naquela época, séculos de uma convivência rara entre diferentes culturas estavam prestes a ter um fim. Um fim bem brutal e sangrento. Olha só a velocidade com que tudo desmoronou. Em menos de um século, uma comunidade inteira super próspera foi sistematicamente desmantelada. Tudo começa em 1391, com massacres que forçaram conversões em massa. Daí vem a Inquisição para vigiar esses cristãos novos. Em 1492, a expulsão da Espanha. E só 5 anos depois, em Portugal, a escolha era terrível. Ou se convertia, ou enfrentava consequências fatais, porque todas as rotas de fuga tinham sido bloqueadas. A principal ferramenta de terror da Inquisição era o tal do auto de fé. Mas olha, não se deixe enganar pelo nome ato de fé. Isso não tinha nada de ritual solene. Eram, na verdade, espetáculos públicos gigantescos, feitos para aterrorizar e controlar todo mundo. Agora, o que é realmente chocante aqui é essa natureza pública, quase festiva, desses eventos. A fonte deixa claro: todo mundo, do rei ao plebeu, assistia a essas execuções como se fosse um tipo de entretenimento. Era um verdadeiro teatro do horror, glorificando o extermínio. E o sistema por trás disso tudo era simplesmente aterrorizante. Uma denúncia anônima, sem prova nenhuma, já era o suficiente. A culpa era presumida, o que tornava a defesa praticamente impossível. O processo todo corria em segredo, a tortura era um método padrão para conseguir confissões, e a sentença final ficava totalmente a critério dos inquisidores. Mas aí fica a pergunta: como, no meio de tanto terror, essa comunidade conseguiu sobreviver? A resposta está em um mundo oculto de fé e de identidade que eles mesmos criaram. O termo marrano, que na verdade era uma ofensa, acabou sendo usado para designar esses cristãos novos que viviam uma vida dupla. Eram chamados criptojudeus. Ou seja, em público praticavam catolicismo, mas no segredo de suas casas mantinham a fé judaica. Dá para imaginar a complexidade disso? A tensão de viver assim o tempo todo? Em público, católicos exemplares, mas em segredo, arriscando absolutamente tudo, eles mantinham vivas as tradições ancestrais, como o jejum do dia grande e o acendimento das velas de Shabat. Um único deslize, o menor que fosse, podia significar a morte na fogueira. Mas veja bem, essa não é só uma história de sobrevivência, é também uma história de uma contribuição imensa. A gente vai ver agora como esse grupo, mesmo sendo perseguido, tinha nas mãos as chaves para a era das grandes navegações. Então, aqui está o ponto-chave. A Inquisição podia confiscar as casas, as terras, as fortunas, tudo. Mas tinha uma coisa que eles não podiam confiscar: o conhecimento. E esse conhecimento era, sem dúvida, o ativo mais valioso daquela época. E que conhecimento era esse? Exatamente o que está aqui. Astrolábios, quadrantes, tábuas astronômicas, mapas incrivelmente precisos. Uma parte enorme da ciência que tornou possível navegar em mar aberto foi desenvolvida ou aperfeiçoada por cientistas e estudiosos judeus. E este é um exemplo perfeito que ilustra essa conexão direta. O trabalho de Abraham Zacuto, um astrônomo judeu super renomado, foi simplesmente essencial para as viagens de Vasco da Gama. Sem esse capital intelectual, a expansão dos impérios europeus teria sido, com certeza, muito, muito diferente. Agora, vamos seguir a jornada deles, cruzando o Atlântico. Uma jornada onde a resiliência desse povo iria lançar as bases para uma das maiores cidades do mundo. Depois de encontrarem um refúgio temporário no Brasil, que estava sob domínio holandês, a história se repetiu. Portugal reconquistou a área, e com isso, a Inquisição estava de volta. Eles tiveram só 3 meses para largar tudo para trás e fugir mais uma vez. E no centro dessa nova diáspora está esse pequeno grupo, apenas 23 pessoas, os passageiros do navio Valk.
Eles são até hoje considerados os pais peregrinos judeus e a jornada deles, como a gente vai ver, foi uma verdadeira epopeia de sobrevivência. Olha só essa sequência de acontecimentos. É de tirar o fôlego. Eles não só fugiram, como foram atacados por piratas, depois resgatados, para então serem levados para um território onde a Inquisição os prendeu de novo. Foi só depois de tudo isso que eles finalmente chegaram, exaustos e sem um tostão, na América do Norte. Mesmo chegando sem nada e tendo que enfrentar a hostilidade do governador local, um sujeito chamado Peter Stuyvesant, eles perseveraram. Foram eles que fundaram a primeira congregação judaica e a primeira sinagoga de toda a América do Norte, plantando as sementes de uma comunidade que ajudaria a construir a futura Nova York. A história desses 23 refugiados é, na verdade, um microcosmo de uma narrativa muito maior, e ela nos força a perguntar: quantas outras contribuições cruciais para a nossa sociedade vieram de pessoas cujas histórias foram simplesmente apagadas ou esquecidas? É um pensamento para a gente levar, com certeza. Agradeço a companhia nessa análise.